Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais uma questão que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar aí na sua preparação para o teste de lógica que você tem para fazer. Beleza? Então dá um pause aqui no vídeo, tenta resolver a questão, depois volta para acompanhar aqui junto comigo. Recado importante antes da gente colocar a mão na massa aqui. Até o dia 29 de fevereiro, tá? Eu estou oferecendo um benefício para aqueles e aquelas que desejam adquirir o meu curso completo. Então, se você que está aí, está enfrentando diversos testes, não importa a plataforma, pode ser da GUP, Mindsight, Vagas.com, 99 Jobs, que mais? Companhia de Talentos, enfim, trocentas plataformas, né, e inúmeras empresas. O curso completo vai resolver a sua vida. Então, todos os meus alunos, além de você ter acesso a um conteúdo mastigado, você vai ter acesso a todo o meu suporte a dúvidas, tá? Todo o meu direcionamento de estudo para que você não fique perdendo tempo estudando coisas que não precisem, tá? Para o teste que você tem para fazer, beleza? Então me manda uma mensagem para você adquirir esse benefício, tá ok? Até dia 29 de fevereiro, tá? Então vamos resolver aqui a questão. Em determinado país, as placas de todos os veículos registrados possuem 5 dígitos numéricos de 0 a 9. Muito bem, após ser vítima de um assalto nesse país, a Tatiana emitiu a seguinte declaração: olha, eu lembro que a placa tinha 3 números iguais a 7 e os demais números eram diferentes desse valor. E aí o que o problema quer saber? De acordo com o relato, né, da Tatiana, quantas placas diferentes podem ser formadas a partir dessas informações que ele deu? Então a gente, pessoal, está diante aqui de um problema, tá? De cálculo, né, de possibilidades, de maneiras, e vai envolver um conceito que eu entendo que muitos de vocês têm dificuldade, porque é um conceito que vem lá da matemática, que é o de análise combinatória, ok? Então, para a gente calcular todas as possibilidades, a gente precisa entender que, por exemplo, né, a gente vai ter alguns desafios. O primeiro é, a gente deveria pensar na hora da prova, caramba, a Tatiana sabe que dos 5 dígitos, 3 são iguais a 7 e os outros 2 são diferentes de 7. Tá? De quantas maneiras, e aí eu te pergunto, de quantas maneiras a gente pode colocar esses dígitos, né, iguais a 7 dentro da placa? De quantas maneiras diferentes? Se você não sabe calcular isso, você certamente não conseguiria responder essa questão. Porque não dá para, por exemplo, olha, só pelas alternativas já dá para vocês terem uma ideia que a quantidade de placas diferentes que podem ser formadas é um número relativamente grande. Então não dá para você testar manualmente, né? Eu nem recomendo você fazer isso. Então como que a gente faz? Então eu vou explicar aqui, para caso apareça uma questão similar, você não erre mais, tá ok? Então o primeiro passo é a gente calcular, assim como eu acabei de explicar, de quantas maneiras, né, diferentes a gente pode organizar esses algarismos 7 iguais a 7, os números 7, nas posições da placa. Então a gente está falando aqui de combinar dentro de 5 espaços, né, 5 dígitos, 3 lugares. Então é a combinação de 5, 3 a 3. Como é que a gente faz isso? 5 fatorial, ok? O que é fatorial, Vitor? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? 5 fatorial sobre 3 fatorial, que é a quantidade de números 7. E aqui eu já coloquei direto, né, o 2 fatorial. De onde veio esse 2 fatorial? É o 5 menos 3. Então se você der um Google aí, procurar a fórmula da análise combinatória, você vai encontrar. Precisava saber disso? Para esse tipo de problema aqui, sim. Infelizmente, tá? Se você acompanha aqui meu trabalho há bastante tempo, você sabe que eu sou extremamente contra esse tipo de questão, mas infelizmente vem aparecendo, tá? Dependendo do teste. Então, é meu papel aqui ensinar para vocês, ok? Então a gente faz dessa forma. Olha, 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, aqui eu já fiz direto, você pode fazer aí na sua calculadora. Isso dá 10 possibilidades. Então a gente tem 10 diferentes formas de, dentro dessa placa, né, com 5 posições, distribuir esses 7. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa placa ela pode começar com 3 7. Pode ser 7, 7, 7 e outros 2 números quaisquer. Ou ela pode terminar com 3 7, por exemplo. Né? Então, nesse caso aqui, para calcular esse primeiro passo,
talvez você até conseguiria, né, fazer manualmente. Porque a gente está falando aqui só de 10 possibilidades, já ia te tomar um tempo. Lembra que em testes de lógica, além de você precisar saber resolver as questões, você precisa saber resolver rápido. Não basta só saber resolver. Então eu tento aqui, de todas as formas, e também com os meus alunos, agilizar esse raciocínio de vocês, tá ok? Mas calcular somente a quantidade de maneiras que a gente pode organizar esses números sets, né, nas posições da placa, não é o suficiente. Porque a gente precisa pensar nos outros dois números. E é exatamente isso que eu coloco aqui no segundo passo. Então, o nosso próximo passo é calcular quantas possibilidades, quantas maneiras existem para a gente alocar esses algarismos, né, nas duas posições que sobraram. Então, presta atenção. A gente sabe que esses números não podem ser iguais a 7. Então, a gente tem quantas possibilidades de algarismo? De 0 a 9, e muitos de vocês erram isso, de 0 a 9 a gente tem 10 algarismos, tá, gente? A gente não tem 9, a gente tem 10, que é de 0 a 9. Então eu conto com 0 e conto com 9, né? Os extremos. Eu tenho excluído dessa conta o 7. Então eu tenho 9 possibilidades. Então seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 8, vou pular o 7, né? Que não pode ser, e o 9. Então são 9 possibilidades. Então no primeiro espaço que sobrar, eu tenho 9 maneiras de colocar, 9 diferentes possibilidades. E no outro espaço também, porque o problema ele não diz que os outros dois números não podem ser iguais. Tá? Se ele falasse isso, que os outros dois números que não são iguais a 7 deveriam ser diferentes, aí seria 9 vezes 8. Mas como ele não fala, a gente precisa considerar. Vamos supor que o outro número seja o 3, pode ser a placa, uma das placas pode ser 73737, por exemplo. Ok? Então a gente precisa calcular essas possibilidades. Então, 9 vezes 9, 81. Agora fica fácil, né? Então basta multiplicar aqui 10 vezes 81 e a gente chega na conclusão que, de acordo com o relato da Tatiana, existem 810 placas diferentes que podem ser formadas com 3 dígitos 7 e outros dígitos quaisquer, completando aí as 5 posições da placa, tá ok? Se você tem muita dificuldade com esse tipo de problema ou com outros que envolvem conceitos de matemática básica, eu sugiro fortemente você dar uma olhada em outros vídeos aqui do canal, tá ok? Até a data do seu teste. Se você não tem muito tempo para estudar, se você está com a água aí batendo na sua bunda, ou seja, você está vendo esse vídeo para fazer um teste, hoje é sexta-feira, para fazer o teste domingo, por exemplo, eu recomendo, se você quiser acelerar, né, e não colocar em risco a sua aprovação no processo seletivo, novamente, me manda uma mensagem que eu consigo te dizer que tipo de serviço eu posso oferecer para você para te ajudar, para que você não corra esse risco, ok? De ser reprovado. Não sei se você que está aqui assistindo vai fazer um teste pela primeira vez ou se já tem feito testes e não tem, né, obtido um bom desempenho, mas eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Independente da forma que for, através dos vídeos aqui que eu publico ou através das minhas aulas que eu dou e treinamentos online que eu tenho, tá bom? Então você não precisa sofrer sozinho, eu estou aqui para te ajudar e, modéstia à parte, os meus alunos sempre tiveram ótimos resultados, né? Eu não publico muito os depoimentos, as mensagens que a galera manda para mim, mas nas páginas aqui que eu coloco, né, no link da descrição, que são as páginas dos meus cursos, vocês encontram aí diversos depoimentos, tá? Eu, por exemplo, essa semana já recebi 3 diferentes, de 3 pessoas diferentes, de testes diferentes. Então, para mim é muito gratificante ajudar vocês. Então, se você tem um dinheiro para investir, eu super recomendo vocês fazerem isso, tá bom? Se não tiver, não tem problema. Amanhã vai ter vídeo no canal. A ideia é que a partir de agora a gente tenha vídeos regularmente aqui para fazer com que, enfim, você aumente o seu repertório e mande bem no seu teste. Tá ok? Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui seu comentário dizendo o que você achou dessa questão, se achou interessante, se você acertou, se você erraria, enfim. Eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço.